de Noé, não é isso? Então, irmãos, se Deus se lembrou de Ana e Deus se lembrou de Noé, por um acaso Deus tinha esquecido de Ana ou tinha esquecido de Noé? Não. Igual na Bíblia tem várias passagens de Deus falando que Deus lembrou-se de alguns dos seus. Aí eu dei exemplo aqui de Ana e de Noé. Deus não esqueceu. Então, quando Deus fala que lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, Ele está falando do agir, que Ele lembrou. O lembre-se é do agir. É da lembrança assim, age, eu vou agir. É do agir. A lembrança não é lembrar, eu esqueci. Não. Deus vai lembrar que eu vou agir na vida de Ana. Então o que Deus fala? Lembra, age. Glória a Age Deus. em favor do teu Criador no dia da tua mocidade. Porque antes que venham os maus dias e que dizemos não tenham neles contentamentos. Irmãos, no versículo 2 diz: antes que escureça o sol e a luz da lua e as estrelas tornem a vir as nuvens depois da chuva. Aí, o que os irmãos entendem sobre isso? Os dias, quando a gente está ficando mais velho, quando a gente acorda, a luz do dia, quando a gente está mais novo, a gente acorda e fala: ai, que dia lindo, o sol está quente, vamos para uma piscina. Quando você já está mais velho, a irmã tenha, ô irmã, com todo respeito, porque eu tenho a minha mãe e eu, irmãs, cada uma aqui tem uma idade. Quando a gente vai ficando com mais idade, a irmã acha que a gente acorda naquela empolgação de mais jovem. Ai, que sol lindo, maravilhoso. Não, irmãs, a irmã já olha para a piscina, eu estou falando de mim. Ai, o sol está quente, maravilhoso. Ai, mas eu não vou entrar na água. Por quê? É o cansaço físico, a limitação. E Salomão aqui está falando dessa limitação no capítulo 2. E quando chega no versículo 3, no dia em que treme os guardas da casa. O que são a guarda da casa? Ele está falando do nosso corpo. O que é o guarda do nosso corpo? São os nossos braços. O guarda do nosso corpo são os nossos braços. Quando a gente começa a envelhecer, os nossos braços já começam a tremer. Você já pega uma coisa, a coisa cai. Irmãos, e quando Salomão fala disso, ele está lembrando para a gente lembrar do nosso Criador enquanto temos força. Porque enquanto nós temos força, enquanto nós temos jovens, somos mais jovens, enquanto nós temos força para vir para a casa do Senhor, enquanto nós temos força para ir para a praça pregar, nós não queremos. Nós falamos assim: um encosta no outro. Não, estou precisando ir para a igreja. Vai lá, Geise, não posso trabalhar. Vai lá, Elisa. Hoje não dá, porque eu estou ocupada. Vai lá, Patrícia, estou cansada. Irmãos, quando chegar na velhice, vocês já acham justo deixar para a irmã Penha? Ou deixar para a minha mãe? Vocês acham que elas aguentam? Não. Então, o que nós estamos? Aqui está deixando bem claro, Salomão falando. Porque os dias chegam. E quando ele fala que começam, os braços começam a tremer. Que são os guardas da casa, começam a tremer. Aí que você cai a ficha. Eu estou falando de mim, irmãos. Porque eu perdi muito tempo sair da igreja. Irmãos, eu estou falando diante de Deus para as irmãs. Todo dia que eu dobro os meus joelhos, irmãos, eu choro de arrependimento. Porque eu fiquei muito tempo afastado da presença do Senhor. Irmãos, e o que eu podia ter feito lá atrás, eu não fiz. E hoje, eu tenho as minhas limitações, mas eu faço tudo. Eu faço o possível que eu posso. Que às vezes o Cid passa uma mensagem para mim: bora para o monte? Embora. Irmãos, eu estou falando diante de Deus. Eu já cheguei dias aqui na igreja, eu não conseguia ajoelhar para orar. Eu assentar no chão. Já teve dia de eu pôr o rosto no foco. Irmãos, não é nem para humilhar, não. É porque eu estava tentando ficar de joelho. E a posição melhor era com o rosto no foco, por causa da coluna. Não vou mentir com os irmãos, porque era melhor para a minha coluna. Então, irmãos, isso é por quê? Desobediência. E Salomão está falando isso aqui porque lá atrás ele desobedeceu a Deus. Por desobediência. Por isso é que ele está falando isso aqui. E aí, quando ele fala que as guardas da casa tremem, e se curvem os homens fortes, e cessam os roedores. Se curvem os homens fortes é o quê? As pernas, as costas.
já está lá todo curvado. O que a gente vai ficando velho é o quê? Os braços começam a tremer, tudo que pega cai, as pernas já não andam mais, e os roedores são os dentes. Já são poucos e os roedores ainda caem. É o que? São os sintomas e consequências da velhice. É isso ou não é? É. Glória a Deus. E aí, continua falando, por serem poucos. E se escurecem os que olham pela janela. O que olha pela janela? Os olhos. Hoje você tem o prazer de chegar, quando a gente está mais novo, e hoje nós temos o óculos, temos as lentes. Você acha que antigamente lá tinha? Tinha não. Agora, enquanto ainda é tempo, você deve ter o prazer de debruçar numa janela, olhar as árvores, né? Vamos falar daquele tempo, né? Tinha menos casas, né? Menos casas, você chegava, olhava, via os campos verdes, o céu azul, vai envelhecendo, perde a visão. Eu estou falando com vocês, irmãos, porque eu lido com a minha mãe lá em casa, eu vejo como é difícil não aguentar andar mais igual andava, não enxerga mais igual enxergava, tem todas as dificuldades. E existe a vontade de vir, igual hoje ela ficou com vontade, ela não aguentou. E aí, irmãos? Aí Salomão está aqui falando, lembra-te do teu Criador agora. É agora, não é ontem, não é você esperar para amanhã. Eu vou esperar meu filho crescer, porque na hora que o meu filho crescer, eu vou lá servir a Jesus. Eu vou esperar quando eu casar. Aí quando eu casar, eu estou falando de mim, tá, irmãos? Estou falando de mim. Quando eu casar, eu volto. Quando meus filhos crescer, eu vou servir a Jesus. E o tempo está correndo. Que o tempo não espera. O tempo não espera. E os irmãos que estão aqui sabem o que eu estou falando. Irmãs, se eu tiver mentido aqui, as irmãs falam. Antes as irmãs levantavam assim, o dia rendia, não rendia? As irmãs faziam um monte de serviço e não sobrava tempo com um monte de coisa. Hoje em dia sobra tempo. Quando você assusta, o dia já acabou e você não fez nada. Porque as horas estão curtas. É o tempo de Deus, correndo. Está passando, o tempo está passando e nós estamos tudo, a boca está aberta. Não deu tempo nem de piscar, que já foi. E aí, Salomão continua falando, e as duas portas da rua se fecham por causa do baixo ruído. E as duas portas, os ouvidos. E aí o quê? É surdo. Você não escuta mais. O que é o sinal da velhice, irmão? E aí? Você tem dado ouvido ao que o Espírito Santo de Deus tem falado com você? Você tem ido onde suas pernas, você tem chamado o Espírito Santo, você tem ido fazer o it? Ou você está esperando aqui? Você tem aproveitado enquanto você tem força? Ou você está esperando o quê? Chegar a velhice para aí você deitar numa cama e falar, Deus, agora eu não aguento mais. Porque enquanto você estava aguentando, o que você estava fazendo? Estava descansando? Ou estava esperando o quê? Verdade, Deus. Glória a Deus. E se levantar as vozes das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, e daí quem ficava lá ouvindo cantar os pássaros, escuta o que agora? Nem ruído mais. Porque a velhice chegou. Não é isso? Como também tremerem o que está no alto, e houver espantos no caminho a oferecer, e amendoeiro e o gafanhoto foram peso, e perecer o apetite, porque o homem, aí acaba o apetite, né? Aí pronto, aí acabou. Aí não tem apetite, não comeu mais, não come mais. Aí juntam as doenças, né? As doenças do velho, porque tem tudo quanto é tipo de doença. E aí, como que vai caminhar? Como que vai para a igreja depois de velho? Depois que está numa cama, vai mais? Você canta mais sem voz? Depois de velha, você vai conseguir?
você envelhecer para você vir, não vem. Irmãos, não vem, eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim, irmãs, porque lá atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu cantava, irmãos, na igreja. Quando eu voltei para a igreja, vocês acham que eu canto? A voz não é a mesma. Existem pessoas que falam que a gente não perde o dom. Pode até não perder o dom, mas perde o ritmo, sai desafinado. Não está treinando, não está cantando todo dia. Para e fica sem fazer atividade física ali encolhidinha e depois do nada levanta e vai fazer uma atividade física, sai todo quebrado, não sai, vai? Não sai. E desse jeito somos nós. Não adianta você ficar quietinho dentro de casa a vida inteira e chegar aqui na velhice e falar, eu vou pregar. Eu estou falando de mim, tá, irmãos? Se vir para alguns, os irmãos recebem em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, não podemos deixar o tempo passar. Não podemos deixar, nós precisamos fazer a nossa parte. Amém? Amém. E daí, irmãos, continua o versículo aqui. Antes que se quebre a cadeia de prata e despedace o copo de ouro, o cântaro junto à fonte e despedace a roda junto ao poço. Despedace o quê? Ah, o eu. Sabe aquele orgulho? Cai tudo por terra, porque essa carne aqui, ó, essa vaidade, vai tudo. Vai despedaçar tudo, irmãos. Quando a gente está jovem, a gente vai na frente do espelho, quer o cabelo bem bonito, né? Quer passar, quer passar uma maquiagem, quer vestir uma roupinha. Irmãos, isso tudo acaba. Tudo acaba. São poucas, vai ficar desse uma velha. Irmãos, pode até, a gente tenta até arrumar, eu até tento arrumar minha mão, mas pergunta se tem aquele prazer, porque não tem o mesmo prazer de falar, eu vou, né? Não tem, irmãos, porque já está limitada, a carne já enfraqueceu, aquele orgulho, aquela vaidade, irmãos, já foi tudo por água abaixo. Tudo por água abaixo. E nós vamos esperar o quê? E aí, irmãos? O tempo passou. E Salomão está falando dele, da vaidade dele. E o versículo 7 diz: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. E aí? Vai chegar a hora de quê? Esse corpo aqui descer a sepultura. O corpo vai para a sepultura, volta para o pó. E agora o Espírito? Quem está em Cristo vai para Deus e quem não está. E o que você fez para Deus? Você vai chegar lá com as mãos cheias ou vazias? O que você vai apresentar para Ele? Ele vai te perguntar: Denise, seu vizinho estava lá morrendo, você foi lá pregar para ele? Lucimar, eu te mandei lá, você foi? Você falou? Mandei usar. Você deu comida lá no meio-dia? E aí? Aquele dia que eu mandei lá bater na sua porta, você levou? Você fez para quem? Você fez para agradar ele ou para agradar a mim? Aquele dia que eu vi você lá, dando uma esmola no meio-dia, você fez para aparecer ou você fez para mim? Porque eu estava lá dentro do seu coração. Você tirou só aquela moedinha lá só para aparecer lá para satisfazer o seu ego, porque tinha alguém vendo? Que eu estava vendo, se foi de coração. No acaso você estava fazendo a minha vontade ou a vontade do homem? Você me perguntou se eu estava agradando ou não? E aí, o que nós vamos apresentar para Deus? E as mãos? O que você tem nas suas mãos agora, irmãos? Para e pense. Para só um minutinho. E pense o que tem nas suas mãos. Se você chegar agora perante o trono do Rei, Deus
para me entregar. O quê? O que você fez para mim lá na terra? O que você fez? Você quis pregar no altar do pastor dele? Eu te dei um chamado. O seu chamado é na frente, com o microfone na mão? Ou é lá na rua? Pregar para crente, falar para crente é fácil. E para aquele que está lá na rua morrendo? Cantar para crente é fácil. Abraçar uma drogada lá na rua, um drogado lá na rua, e cantar o louvor do ouvido dele, e lá no hospital, aonde que tem um que está lá morrendo, abraçar ele e cantar um louvor que cura e ministrar a cura, você tem feito? Para que eu te chamei? Por que você ainda tem voz? Por que seus braços ainda não estão tremendo? Porque mesmo que você não envelheceu, que eu e você não envelhecemos, ou mesmo que você já está velho, que se Deus quiser te usar com 90 anos, Ele vai te usar. E se você está com 90, Deus te dá força, que você está aqui dentro da casa de Deus. E se você está andando com as suas pernas, e o que Deus está requerendo de ti? Não importa se você tem 20, se você tem 30, no hospital lá está cheio de pessoas. Tem gente lá querendo ouvir um louvor, está precisando. Um louvor vai salvar. Uma palavra, o meu Jesus te ama. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei orar. Você já abriu sua boca? Você já pelo menos saiu de casa e pisou lá? Porque quando você pisar lá, eu encho a sua boca. Glória a Deus. Mas o que precisa é o primeiro passo. Jesus não vai te obrigar a te tirar você de dentro da sua casa, te colocar lá dentro, não. Essa decisão aí é sua. O primeiro passo é seu. A ação é sua. O agir é de Deus. Glória a Deus. Ou você vai esperar o corpo descer a sepultura, que o Espírito chegar a Deus e Deus te perguntar: cadê? Ou você quer jogar tudo nas costas do pastor? Ah, se ele me chamar, eu vou. Se ele me convidar para pregar, eu prego. Se ele me convidar para cantar, eu canto. Se ele me chamar para ir no monte, eu vou. E quando chegar diante de Deus, o pastor dá conta do dele. Ele não vai dar conta do seu, não. Cá, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará. Você vai confessar o seu. As suas mãos, quem vai cobrar? Deus vai cobrar a minha. Eu vou dar conta da minha, você vai dar conta da sua. Glória a Deus. Que as palavras sábias são como erguilhões, como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dados pelo único pastor, Pastor Jesus Cristo. Hoje comemora-se a ressurreição de Cristo. O pastor Jesus Cristo, aquele que foi pregado em uma cruz, que verteu até a última gota de sangue,
que hoje, o não que você fala, o que você e eu, nós deixamos, se eu deixo de ir falar hoje, se hoje eu não vou no hospital, você sabe o que eu estou fazendo, irmãos? Eu estou crucificando Jesus de novo. A cruz está lá vazia, porque Ele está vivo. Glória Ele a Deus, ressuscitou. aleluia. E tem gente todos os dias crucificando Jesus novamente. Quando você fala um não, eu não vou fazer, eu não vou, irmãos, quando você deixa de vir nessa igreja, irmãos, eu não estou falando quando você está doente, quando você está trabalhando, quando você deixa de vir por orgulho, pelo seu eu, ou porque eu não concordo com o que está acontecendo, isso ou aquilo, você está crucificando, você está pregando Jesus na cruz. E depois você abre a boca, e tem gente que tem coragem de abrir a boca e cantar: eis-me aqui, estou disponível só para te servir. Disponível? Aonde que você está disponível? Onde que eu estou disponível? Se eu não quero tirar meu corpo do sofá para vir na igreja, eu vou tirar o meu corpo da cama para ir no hospital? Eu vou tirar meu corpo para ir lá pregar um drogado, um homossexual, um morador de rua? Se eu não quero tirar o meu corpo para vir aqui na igreja que está pertinho, que a maioria vem de carro, está todo mundo andando no asfalto, você acha mesmo que Deus vai te chamar você como missionário, vai ir na África pisar no barro vermelho? Vai? Será que vai? E quando que vai ser o seu chamado? E quando? Sendo que você está novo, você não quer vir, seus braços estão tremendo, as suas pernas estão tremendo. Olha, tudo ótimo, está enxergando bem, está ouvindo bem. Aí você está esperando o quê? Ficar cego, surdo, braço tremendo, as costas doendo, tudo quebrado, para vir a era de bengala? Se você não está vindo novo, você vai vir de bengala? Me responde. Não vem, irmãos. Não vem. Sabe o que vem de bengala? É aquele que está vindo desde a juventude sendo fiel a Deus, que não esqueceu dos dias da mocidade. Irmãos, mas eu tenho uma boa notícia para vocês, para mim e para vocês. Porque Jesus Cristo está vivo. Glória a Deus. E Ele quer dessa igreja, quer de mim e de você, que Ele conhece o meu coração, conhece o coração de cada um aqui. E Ele sabe da intenção de coração de cada um. E Deus agrada de arrependimento. E Deus está no céu contemplando. E Ele sabe tudo, Deus está vendo. Eu não vejo. Ninguém aqui vê o que é falado, o que é pensado. Ninguém vê. Mas Deus vê tudo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, cair na mão do diabo é fácil, mas não cair na mão de Deus. E Deus está mandando eu falar e eu vou falar. Irmãos, tomem muito cuidado. Nós todos, vou falar para mim e os irmãos,
de alguém que está na frente da igreja. Porque, irmãos, eu tenho vivido experiência e eu tenho visto, irmãos, quando a pessoa, eu tenho visto dentro da minha casa, da minha família, pessoas que levantam e falam qualquer coisa contra. Deus tem cobrado, Deus tem feito justiça. Porque Deus fala para não tocar no ungido dele. E se nós não sabemos, não temos certeza, não estamos vendo e não estamos lá no profundo, no íntimo, não vamos julgar coisas que nós não sabemos. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Tem coisas que é entre o Wagner e Deus. Tem coisas que é entre o Sidney e Deus. E não é para nós sabermos. Tem coisa que é entre a Geis e Deus, é problema dos dois. Eu não tenho que saber, os irmãos não têm que saber. Tem coisas que é para a igreja saber, tem coisas que não é. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, essa palavra é dura, irmãos, foi o que Deus me deu para falar. Amém, glória a Deus. Se bateu em você, bateu em mim também. Aleluia. Porque antes de eu falar para os irmãos, eu estou falando para mim também. Mas Jesus Cristo está aqui nessa noite. Glória a Deus. Porque Ele quer um concerto conosco. Aleluia. Porque a cruz não está vazia à toa. O sangue de Jesus não foi vertido à toa, não foi em vão. Foi para lavar os nossos pecados. E nós somos pecadores, irmão. Nós pecamos a todo minuto, a todo instante. Nós vamos orar para o Senhor Jesus fazer nós entendermos. Que nós possamos entender, irmãos. Que seja na nossa juventude, que seja na nossa velhice, que seja em qual tempo for, o Senhor Jesus nos oriente, que nós estamos, Jesus nos coloca no centro da vontade dEle, que não seja feita a vontade do homem, porque, irmãos, nós não estamos aqui para agradar o homem, nós não estamos aqui para fazer o que o homem quer, é o que Deus quer. Glória a Deus. E toda oração, irmãos, seja feita a vontade de Deus. Pai, seja feita